Vamos à conversa com Jéssica Durão, missionária na Guiné, e com certeza temos histórias magníficas para ouvir e para serem partilhadas, para aprender e para também possas ser abençoado com essas mesmas histórias. Mas eu começava antes da história. Houve um sonho, não foi assim? Como é que recebeu esse sonho? Como é que viu? Como é que planeou? Como é que deixou Deus falar ao seu coração? Olá, em primeiro lugar, Deus começou a falar ao meu coração desde que eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus jovem, tinha 18 anos e comecei a ir à igreja, e então Deus começou a falar fortemente comigo em missões, para fazer missões, e o meu coração ardia fortemente em relação a isso, e então o sonho sempre esteve aqui. Eu orava para Deus para que Ele me pudesse mostrar e dirigisse também nesse sentido, e aos poucos Deus foi abrindo as portas certas, foi mostrando, e também na minha igreja, o pastor também comigo a orar e tudo. E na altura, antes de casar ainda, o marido que é agora atual, ele tinha uma missão para ir à Guiné-Bissau, e ele foi, e na altura começámos a juntar as peças, os propósitos, e surgiu a oportunidade de irmos para a Guiné-Bissau como missionários, e então aí vi como Deus desde cedo já tinha começado a falar comigo através da missão, e então a oportunidade abriu-se, e a história foi bem grande, mas resumidamente foi assim. E entretanto, o marido chama-se? Paulo Durão. Vamos conversar com ele brevemente, com o Paulo Durão também, para ouvir como é que Deus trabalhou na vida dele. Como é que é o povo na Guiné? Como é que é aquela terra? Uma breve descrição. Então, é África, é um dos países mais pobres do mundo. O povo é um povo muito necessitado em todas as áreas, e mais espiritualmente. Não há escolas, há muita deficiência. As meninas, por exemplo, elas não vão à escola. Quando não há oportunidades, se tiver meninos na família, eles é que vão para a escola, as meninas não, ficam a ajudar nos trabalhos, a tentar ganhar dinheiro para casa. As mulheres, elas não são muito valorizadas na sociedade, as crianças também não, e são os homens, e entretanto nós estamos lá também a trabalhar com eles, a mostrar que realmente Deus também valoriza, e elas têm valor para Ele, e as crianças também, e entretanto é um povo assim difícil, mas aos poucos também, e ao conhecendo, também vamos tentando e vamos moldando. Nós do lado de cá sempre vemos este povo muito sorridente, sem condições, mas muito alegre, com pouco. Sente essa alegria e esse prazer de estar lá com estas pessoas? Sempre foi o que nos maravilhou muito, foi mesmo ver o sorriso das crianças, principalmente, e quanto mais no interior, mais nós vemos isso, porque quanto mais as necessidades são maiores, mais nós vemos essa realidade. As crianças, nós chegamos lá com pouco, que para nós aqui às vezes é pouco realmente, mas para lá é muito. Elas sorriem com uma coisa simples, o simples fato, quando uma criança aqui recebe roupa de presente, a criança não mostra muita alegria, preferia um brinquedo se calhar, mas lá é a melhor coisa que nós podemos oferecer. Por exemplo, no dia da criança, no Natal, eles têm que ter sempre uma roupinha nova, e quando nós oferecemos um fato, uma camisolinha, eles ficam muito felizes, e isso para nós é fantástico, motiva-nos muito. Conte-nos algumas histórias, assim que breve, daquelas que Deus fez alguma coisa que não é explicável sob o ponto de vista humano, mas sabemos que Deus é um Deus de milagres. Se pode dizer assim, contar algumas histórias para também motivar quem nos ouve e quem nos segue. Nós temos realmente muitas histórias. Agora aqui passou-se um rolo na minha cabeça de muitas histórias. Temos histórias mesmo de como Deus abriu portas, mesmo na nossa chamada para a Guiné, para missões, como as portas se abriram, um projeto tão grande nestas dimensões, que para a nossa realidade em Portugal tão pequenino, as igrejas e tudo, e um projeto destas dimensões foi concretizado porque Deus moveu o coração das pessoas para contribuírem. Temos uma escola, temos uma base missionária com instalações para receber equipas, e então que aos nossos olhos era impossível, mas
é a realidade hoje em dia, porque nós acreditamos e tivemos essa convicção que Deus nos chamou e Deus foi abrindo portas, ofertas iam surgindo de onde a gente nem sequer sabia que elas surgiam, também milagres a nível da nossa saúde familiar. Eu, por exemplo, tenho uma que ainda hoje me comove muito, foi com o meu filho. Ele estava muito doente, era de noite, ele fez quase 40 graus de febre e estava-se a vomitar e eu dei-lhe um banhinho, dei-lhe a medicação e a febre não baixava e não havia urgências, porque lá não há urgências à noite, e eu lembro-me de orar e clamar a Deus e aquilo parecia que não estava a acontecer nada e de repente eu disse: Deus, está nas tuas mãos. E eu comecei a louvar a Deus, eu comecei a cantar e de repente ele, com ele no meu colo, começa a ver a temperatura dele a baixar, ele começa a ficar frio de repente, ou seja, não foi num muito clamar, mas foi quando eu comecei a louvar a Deus, quando eu comecei a glorificar, então ele começou-se a mover naquele coração grato. E às vezes o nosso mal é esse, nós não somos gratos por aquilo que Deus já fez na nossa vida, por Deus estar simplesmente connosco e a sua presença estar connosco. E então eu comecei a agradecer, eu comecei a dizer: eu sei que tu estás aqui, Deus, e se tu não fizeres nada, eu sei que tu estás aqui à mesma, porque se tu fizeres, tu és Deus, se não fizeres, tu continuas a ser Deus. E então eu comecei a louvar e Deus curou ali de um momento para o outro. Foi também um milagre e muitos milagres que nós vivenciamos mesmo. Eu já ouvi que houve quem nascesse lá na Guiné e recebeu também o nome de Jéssica. Sim. Porquê? Quer-nos contar? É assim, já temos várias Jéssicas, Paulos, Isaacs e Tiago, são os nomes dos meus filhos, e possivelmente vai haver Davi, que é o meu filho mais novo, porque é uma homenagem que o povo faz. Eu perguntei a um deles, porque eles começaram a dar os nossos nomes: vai ser Isaac, vai ser... E eu quis saber mesmo, porque normalmente na cultura deles há sempre um propósito para cada coisa que fazem, não fazem uma coisa só porque sim. E eu perguntei qual era a profundidade de darem um nome. E eles disseram: quando nós damos o nome da criança, e eles não dão o nome quando estão grávidas, elas esperam nascer e às vezes passam uma semana e a criança ainda não tem nome, porque eles querem dar o nome àquela criança como se fosse algo para a vida dela. E então eles dão o nome da pessoa que eles gostariam que aquela criança crescesse e tivesse o caráter dela, crescesse como aquela pessoa. E então quando me disseram: olha, eu quero que seja Jéssica porque eu quero que tenha o seu caráter, eu praticamente chorei. Eu assim: olha, é isto, é a nossa vida, o nosso modo de viver. E então deram o nome de Jéssica, deram o nome de Paulo, porque também eles homenageiam nós, porque nós estamos ali como um canal de bênção. Às vezes nós dizemos: mas não somos nós, é Deus que tem feito e operado os milagres. E eles usam uma expressão muito bonita que eu gosto, que é: quando o cano está entupido, a água não passa. E então vocês são um cano que Deus usa para transmitir as bênçãos, e vocês estão aqui em obediência ao chamado dele, e por causa das vossas vidas deixaram o vosso conforto, deixaram o país, a vossa família, para estar aqui a ser usados por Deus. E então nós queremos honrar e dar o nome do nosso filho, o vosso nome, e para nós é um privilégio. Isto é magnífico. Eu posso fazer-lhe um pedido especial. Eu queria mandar um abraço para a Guiné, mas queria dizer isto em crioulo. É assim tão difícil. O crioulo, ele é muito prático, é mais ou menos, a gente explica as palavras. Por exemplo, se nós queremos mandar um abraço, nós cumprimentos, então é assim: manda mantenha. Manda mantenha. Para povo de Guiné. Para povo de Guiné. Okay. Que é eu mando cumprimentos. Tá bom. Então, um abraço para todos e Deus vos abençoe, está bem? Obrigado pela sua presença. Obrigado. Obrigado, eu. Deus abençoe.